Se você gosta de vinhos tintos encorpados, eu fiz a degustação de 2 Syrahs hoje. Um Syrah brasileiro, de Minas Gerais, da Serra da Mantiqueira, e um Syrah do Rhône, que é a região berço dessa variedade. O Syrah brasileiro é o Amitié Colheitas. Esse vinho aqui é colheita de inverno, ou seja, a poda invertida, e ele é produzido, na verdade, pela Casa Geraldo, que é uma vinícola que tem parceria com a Amitié, que é uma vinícola do sul. E esse vinho aqui é um Syrah do Rhône, que é a região berço da uva Syrah, trazido pela importadora Delacroix, que é focada em vinhos franceses. Esse vinho custa R$300 e o colheita custa entre 100 a 150. O que é interessante aqui? Que esse colheita, se você colocar num teste cego, é muito provável que você perceba o quanto nós somos aprisionados, muito brasileiro é aprisionado por essas vinícolas famosas, especialmente mendocinas, portuguesas, algumas chilenas também. Quando você coloca um vinho tinto encorpado como esse, para ser degustado por essa turma que gosta desses vinhos famosos, você vai perceber o quanto o nosso paladar é vendido para a conta de marketing dessas vinícolas. Esse vinho, apesar de não ser um grande rótulo, tá? Que fique muito claro, ele é um vinho que tem uma nota de carvalho muito clara, ele tem uma fruta, inclusive madura também, que é mais ou menos esse estilo de tinto encorpado. Quando você pensa em tinto encorpado, quando você pensa em Malbec, por exemplo, muita gente pensa em Malbec porque a Malbec, ela, quando produzida em Mendoza, ela surge com essa ideia de ser encorpada, mais alcoólica, mais amadeirada, com um álcool mais aparente, com a fruta sobremadura, acidez um pouco mais baixa, taninos muito macios. Esse estilo de vinho ele se popularizou no mundo inteiro por conta de Robert Parker, que é o crítico norte-americano, que dava muitas notas positivas para esse estilo de vinho. Portanto, ele ganhou As vinícolas mundialmente, elas buscaram essas notas altas de um crítico norte-americano e do mercado americano como um todo, então começaram a produzir mais esse estilo de vinho. Então Chile e Argentina, principalmente, focando no mercado americano, no final dos anos 90 principalmente, começam a produzir esse estilo de vinho. E aí é o que acontece hoje. Muita gente entra no mundo do vinho a partir dos títulos encorpados por conta de uma influência mercadológica e de um momento, de um contexto cultural, onde os tintos encorpados estavam ganhando muito poder. Quando nós entendemos isso e nós percebemos o quanto brasileiros bebem esses tintos encorpados de vinícolas famosas, aí quando você compara com um pequeno produtor brasileiro, por exemplo, como é o caso desse rótulo aqui, produzido em Minas Gerais, você percebe o quanto a turma bebe mal, podendo beber melhor, né? Porque aqui nós temos um tinto encorpado, esse mesmo estilo, mas com alguma expressão de fruta, com mais equilíbrio, com acidez um pouco mais equilibrada e com o uso do carvalho, que é o que muitos bebedores desses rótulos gostam. Então veja só que coisa interessante. Coloque num teste cego. Quando você puder, compre um vinho desse aqui que custa na faixa de R$100, você vai encontrar fácil no mercado, na internet. Faz um teste cego, bota para o seu amigo que gosta desses tintos pesados, esses rótulos mais famosos, um Catena, um Zapata, Alma Negra, um Clos de los Siete, um Mosquita Muerta. Faz um teste cego, coloca esse vinho, põe na taça e pergunta qual é o vinho que você mais gosta. A turma vai se surpreender. Esse é o grande convite que faço. É mostrar que podemos beber vinhos melhores quando nós olhamos, inclusive, para o que está sendo produzido aqui no Brasil. Claro, você tem que seguir 2 linhas. A primeira delas é sair dessa coisa de beber os mesmos rótulos, porque vinho tem um mar de possibilidades gigantesco para que você aprenda sobre essa bebida e também você precisa beber vinhos diferentes, ampliar o seu repertório, inclusive vinhos brasileiros, que a turma não conhece. Por quê? Porque tem aquela síndrome de vira-lata de achar que vinho brasileiro não é bom. Estava com o ar-condicionado ligado aqui, acabou meu nariz, tupiu. Então entenda que você precisa degustar vinhos diferentes, ter o senso crítico que o seu gosto é uma construção. Você não pode ficar preso a esses vinhos famosos, esses rótulos famosos, quando você quer se aprofundar no mundo do vinho.
Eu sei que já é o seu caso. Geralmente quem me segue aqui tem uma mente mais aberta, já está procurando coisa diferente, já tem um senso crítico maior. Mas você possivelmente conhece pessoas que são assim, que bebem esses vinhos famosos, que são aprisionados por esses rótulos e não experimentam outras coisas. Recomendo que você, se tem esses amigos, faça esse teste. Coloque esse vinho aqui para eles, ó. Cego. Bota um Catena, bota um Cordeiro, bota um Clos de Lossiette, que é um preço parecido, inclusive, e põe esse vinho aí. E pergunta para eles o que é que eles mais gostam. Você vai se surpreender. E aí, quando nós vamos entrar num Syrah, por exemplo, que é esse Syrah aqui, do Rhône, de pequeno produtor lá, e aqui já é um vinho bem diferente, né? Porque isso aqui é um vinho suculento, fresco, com acidez destacada, não tem passagem por carvalho. Isso aqui é a região berço da Syrah. E esse produtor é um produtor moderno, então aqui já é um vinho que tem uma outra característica, 12% de álcool. Agora, apesar de ser um vinho bastante... Ele tem estrutura fenólica, ele tem boa concentração. Mas é um vinho fresco, suculento, com fruta marcante. Isso não é muito comum nesses tintos encorpados, né? Quando nós pensamos em Syrah, por exemplo, pensamos sempre numa Syrah que tem passagem por carvalho, uma Syrah de álcool mais elevado, e aqui a gente tem uma Syrah muito fresca, gastronômica. Isso serve para mostrar como uma mesma variedade pode fazer vinhos muito diferentes. Por isso que é tão importante você provar rótulos variados, ampliar o seu repertório. Quando você faz isso, você consegue, tendo esse repertório amplo, escolher melhor. Porque você não se limita, é como você ser um DJ, por exemplo. Para que um DJ seja bom, ele precisa ter o quê? Repertório de música diferente. Porque ele vai usando as músicas ali a depender do ambiente onde ele vai tocar e do grau de festa. Se é 8 da noite é um tipo de música, se é 2 da manhã com a turma já bebendo, ele já trabalha com outro estilo de música. Então ele vai variando ali a depender do ambiente, das condições, porque ele tem repertório para isso. A mesma coisa é o enólogo, é o enófilo, porque o enólogo é quem produz, né? A mesma coisa é o enófilo, que é o sujeito que cria momentos de prazer e contemplação através do vinho. Então, quando você sabe passear por essa diversidade, quando você tem um repertório amplo, quando você entende que a mesma Syrah pode fazer vinhos muito diferentes, que uma Syrah brasileira pode ser um tinto encorpado que rivaliza com um Malbec argentino, porque eles têm um estilo muito parecidos, só que essa Syrah consegue entregar mais complexidade ainda, mais equilíbrio. E aí quando você prova vinhos diferentes, você consegue perceber isso, ter esse senso crítico para não ficar preso a essas vinícolas que dominam o mercado, você constrói autonomia para escolher. Você se torna, de fato, um enófilo muito mais autônomo e assertivo nas suas escolhas. Quando eu criei o Guia de Vinhos, que é o material que eu disponibilizo para os assinantes, eu criei com esse objetivo. Chegar a pessoas que estão em busca de ampliar o seu repertório, provar vinhos diferentes, beber rótulos distintos, porque é dessa maneira que essa turma sabe que vai escolher melhor os seus vinhos. Inclusive, se você quiser saber como é que o guia funciona, porque ele vai te ajudar a escolher vinho diferente, vinhos melhores, escapar de ciladas, por exemplo. O link está na legenda desse vídeo aí, você clica lá e vê como é que o guia funciona, porque certamente ele pode te ajudar a escolher melhor. A recomendação que eu faço para você é sempre beba vinhos diferentes. Beba vinhos brasileiros, prove esse Syrah aqui, faz um teste cego, como o Malbec argentino, que a turma ama. Eu adoro esse vinho, bota isso aqui também. Prova Syrah diferente, de produtor inclusive do Rhône, que é de outro lugar, vinhos que tem um frescor, que não necessariamente tem uma passagem por carvalho. Já é um estilo de vinho tinto diferente. Tudo isso é positivo para ampliar o seu repertório, para quando você for escolher um vinho, você vai ter bagagem para acertar nas escolhas. Esse é o grande convite. E volto a dizer, se você quiser um guia, um lugar onde você vai ter boas indicações, é o Guia de Vinhos. O link está na legenda desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte ele, segue o canal. Semanalmente eu tenho vídeo de vinhos aqui, onde eu trago reflexões e críticas sobre o universo dos vinhos. Se você gostou, curte aí, deixa nos comentários também se você conhece algum vinho, inclusive do Sudeste brasileiro, que você recomende que eu prove, que eu experimente, que eu traga aqui para a gente conversar. Nos vemos em breve. Descubra, deguste e compartilhe.